Se você pudesse me dar alguns requisitos que definem o ser judeu, porque sabemos que existem judeus de todos os tipos, há alguns judeus que até se percebem como ateus, agnósticos. Então, quais requisitos uma pessoa precisa ter para poder dizer que de fato é judia? Uma das perguntas mais difíceis, não de hoje nem de ontem, mas dos últimos séculos, inclusive no Talmud, que tem mais de um milênio, se questiona sobre como podemos definir o que é ser judeu. Na Idade Média, por exemplo, durante o século XIV, se perguntavam se ser judeu é como você é percebido de fora, porque talvez o judeu seja aquele que é percebido como judeu, ou seja, que isso é independente do próprio judeu, ou se ser judeu é uma autopercepção. Como você está dizendo, há pessoas que se percebem como judias, mas a definição em si, por ser muito complicada, o que realmente existe são, como você disse, requisitos. E os requisitos para que uma pessoa seja judia é que sua mãe seja judia. Se o indivíduo lá nasceu de uma mãe judia, ele é considerado judeu. E isso é por razões históricas, porque antigamente não tínhamos testes de DNA. Você não podia saber se uma criança nasceu de um pai, mas podia ter certeza se nasceu de uma mãe. Então a mãe é o fator determinante de quando se transmite esse, digamos, linhagem, podemos dizer, de que passa para a próxima geração. E por isso a mãe é quem com certeza sabemos que transmite o judaísmo. Outra forma de uma pessoa também ser judia é o que se conhece como conversão ao judaísmo, e é aqui que vem o truque. Que muitas pessoas percebem na modernidade de uma forma que historicamente não foi assim, mas sim uma deturpação histórica. A partir do século XVIII em diante, e é que o judaísmo é percebido como uma religião. No entanto, o judeu é um povo, e você mesma apontou que há judeus que são agnósticos, há judeus que são ateus. Não faria sentido algum que uma pessoa que não acredita em absolutamente nada dos fatores religiosos ainda faça parte de uma categoria religiosa, não pode ser. Portanto, os judeus ateus continuam sendo judeus, porque nós, judeus, somos um povo, e o judaísmo é esta, digamos, cobertura ou essa essência que acompanha o povo judeu ao longo das gerações, de forma dinâmica ou estática. Como quisermos ver, mas o judeu é aquele que faz parte de uma nação. Portanto, a outra forma de ser judeu é quando uma pessoa que não era judia, que não nasce de uma mãe judia ou não se tem essa certeza, se une ao povo judeu. Para se unir ao povo judeu existe o que se chama de processo de conversão, mas o termo das fontes judaicas convencionais, clássicas, o Talmud, etc., é que ele é um estrangeiro. Ger significa estrangeiro, e Giur é como se ele se tornasse estrangeiro, algo assim, que ele se torna parte do povo de Israel, se torna parte da nação. E para fazer parte da nação, é claro, ele precisa passar por uma série de requisitos de um alinhamento com as expectativas da nação, que é aceitar a Torá, etc. Então, essas são as duas formas. Existe ainda uma terceira forma, chamada Eved, que é mais uma curiosidade. Cnani, que é o escravo cananeu, é um dos cenários do Talmud. Está cheio de situações que hoje não conhecemos. Mas se você tem um escravo cananeu e o liberta, ele se torna judeu. Não vou entrar muito nesse assunto, porque hoje em dia é quase irrelevante. Essas são as duas primeiras formas que citei, os requisitos para alguém ser considerado judeu. Bom, vamos supor que estamos falando já de judeus, digamos, seja por genética ou por meio de uma conversão. eh, Eu te perguntava mais sobre esses requisitos que definem a alma judaica, porque eu acredito que existe um antes e um depois. Depois de 7 de outubro, sabe? Ou seja, muitas pessoas, nós víamos antes de 7 de outubro, manifestações, por exemplo, em Israel, muitas delas com bandeiras palestinas, onde muitos meios de comunicação da imprensa judaica até normalizaram isso. Eu tive algumas discussões, inclusive, com algumas pessoas sobre esses assuntos. Mas depois de 7 de outubro, eu sinto que há muitas pessoas que tinham um discurso e que, de alguma forma, não sei se esconderam, silenciaram e não se viram mais as bandeiras palestinas. E é como se tudo tivesse ficado mais em ordem.
Mas sim, havia judeus, inclusive geneticamente, 100%, com os quais eu também tive alguns atritos, inclusive que falavam, por exemplo, sobre a ocupação aqui em Israel. Então, quando falamos sobre ser judeu, não importa a visão que esses judeus tenham das coisas, seja no aspecto político ou geopolítico, para definir esse ser judeu como. É uma ótima pergunta. Vou ser sincero com você, vou falar primeiro como eu também sou engenheiro químico, além de ser rabino. Yo, Eu discordo de que devamos nos basear em fatores genéticos, como você mencionou o termo algumas vezes, que são para o público, né, o judaísmo. Os judeus não somos uma raça, somos um povo. E por sermos um povo, por isso existem judeus com muitas variações genéticas, existem judeus de todas as cores, de todos os tipos possíveis, de todas as culturas onde estivemos, das nações onde fomos espalhados. Lá você vai encontrar um judeu. Por isso estamos em todos os tons de pele, como podem ver neste podcast. Mas se um judeu pode ter uma ideia diferente de outro e continuar sendo judeu, a resposta, mesmo que doa, ou nos doa ou não, porque vou explicar por que isso não me dói, é que sim. Existem judeus que discordam, como o que você mencionou, além de judeus agnósticos ou ateus. Para um judeu crente, talvez doa saber que existe um judeu ateu, mas existe um judeu ateu. Existe um judeu que apoia uma causa autodestrutiva, como é a causa palestinista. E entre parênteses, não confundir com a causa palestina. Eu falo do movimento palestinista, que é toda a narrativa que busca não tanto apoiar os palestinos, mas sim a destruição de Israel. É assim que eu vejo e interpreto, e há judeus que apoiam essa causa. Assim como durante a Inquisição, houve judeus que decidiram abandonar sua fé e continuavam sendo judeus por terem mãe judia. Mas você denunciaria seu vizinho judeu à Inquisição para que ele fosse torturado e assim você ganhasse o favor da sociedade espanhola da época? Também existiu no Holocausto, os capos, também existiu na época do Segundo Templo, e isso existiu ao longo da história e hoje não é novidade. Na verdade, em Chanukah comemoramos uma das festas judaicas chamada Chanukah, que quando havia uma disputa justamente entre os judeus que estavam mais helenizados contra os judeus que triunfaram no final, contra o helenismo, e nós somos os descendentes daqueles que venceram a luta contra o helenismo. Essas disputas sempre existiram. Então isso não me abala muito, pois como judeu ortodoxo, acredito que Deus determina o rumo da história. Eu realmente acredito, por outro lado, que, apesar de entender que são judeus, é preciso entender que não é porque são judeus que tudo é permissivo, certo? Ou seja, também como judeu ortodoxo, a gente deve impor seus limites. No entanto, a minha leitura desse tema, e sei que você não me perguntou, mas eu acredito que o papel do povo judeu em termos macro é que também temos um papel universal. Até o momento, nesses últimos 2000 anos, nós temos nos concentrado no nosso papel espiritual e fomos grandes eruditos dos textos da jurisprudência judaica, dos midrashim, das homiléticas judaicas, de toda a parte, digamos, teológica ou espiritual. Desde a criação do Estado de Israel, pudemos também cuidar do nosso aspecto nacional, pudemos cuidar do renascimento do idioma, do nosso exército, da nossa terra, das nossas instituições como nação, que é o Estado de Israel. Mas falta uma parte, um componente que é essencial no papel do povo de Israel. E isso qualquer um que tenha lido a Bíblia hebraica sabe, os profetas falam sobre isso repetidas vezes. E é o papel universal do povo de Israel, de que somos luz para as nações. Ou seja, que na alma do judeu ou do povo judeu, e aqui é onde eu também queria mencionar, e era sobre isso que eu ia falar, você mencionava sobre qual é a alma judaica. Eu tenho muita dificuldade em falar em termos tão abstratos como alma, ou de um espírito que eu não sei como definir essas coisas, porque meu método é um pouco mais naturalista. Mas se existe uma alma, uma unidade espiritual judaica nacional, acredito que ela tem 3 componentes: o espiritual, o nacional, mas também o universal. E vemos como há judeus da nossa nação que dizem, por exemplo, os ultra-ortodoxos, vamos chamá-los assim, que eles rejeitam a parte nacional. E eles não entram no exército de Israel. Por exemplo, eu sou soldado, aliás, também sou reservista. Combati nesta guerra por cerca de 340 dias, desde 7 de outubro até agora, em forças especiais, etc. Mas há judeus que também são crentes, como eu,
na Torá, e são ortodoxos, têm sua barba e tudo isso, mas rejeitam a parte nacional. Por quê? Porque eles tendem ao lado espiritual. Eu vou tanto para o espiritual quanto para o nacional. Outros só vão para o nacional e não são tão espirituais. Mas há judeus cuja essência vai para o lado universal. E eu acho que esse é o tipo de judeu, que são aqueles que dizem, não, os palestinos também têm direitos. Os palestinos também são pessoas. E tudo isso, digamos, nós vemos muitas vezes como um golpe, uma traição ao judaísmo, porque estão dispostos a, digamos, pisotear o que foi o 7 de outubro, que foi um massacre horrível. Mas eu também gostaria de destacar um ponto, que o nosso papel também nasce lá. Também temos um papel diante das nações do mundo. E quanto a mim, eu sou bastante nacionalista. E ainda assim, eu tenho consciência de que também é preciso entender de onde vem a mensagem mais a fundo desses irmãos judeus que, na minha opinião, estão muito perdidos. Na minha opinião, é um caso que está muito ruim. Mas também há uma mensagem que pode ser tirada daí e aprender que temos um papel universal. Também precisamos levar em conta as nações. Sim, bom, nesse sentido, esse papel universal que você mencionou, eu acho que mais do que tudo, ou pelo menos como eu vejo, é que está direcionado àqueles árabes, por exemplo, que vivem em Israel e querem viver em paz conosco, que não fazem apologia à jihad islâmica, como já vimos em muitos casos. E esses árabes, bom, vivem em paz conosco e podemos aceitá-los e podemos conviver bem com eles, e o resto é mais difícil de qualquer forma, eu acho. E bom, nesse mesmo sentido, queria te perguntar, agora que a figura de Ben-Gvir tem sido um pouco polêmica por causa da flotilha que veio e do vídeo que está circulando, dizem que figuras como Ben-Gvir e Smotrich fariam uma espécie de governo teocrático, e até mesmo a imprensa judaica fala isso. Antes de 7 de outubro já se falava nesses termos. Como explicamos para as pessoas que este não é um governo teocrático? Como explicamos às pessoas a ideia de que Israel não pode se tornar um país laico como qualquer outro? Porque, na verdade, muitas vezes acreditamos que o establishment ou o deep state, como a esquerda israelense também é chamada, meio que quer isso. Talvez este país seja igual a qualquer outro, como qualquer país laico, digamos, onde há uma separação entre o que é religião e o que é o Estado. E, nesse caso, esse conceito não se aplica, digamos. Como podemos explicar, do nosso ponto de vista, que isso não é viável? Ok, olha, tem um artigo que foi escrito por um dos pesquisadores mais famosos do século passado, que se chamava Gershom Scholem, que ele escreve. Um dos artigos de verdade, e Gershom Scholem, não é que ele fosse religioso ou algo assim, mas ele escreve que no idioma hebraico existe uma bomba relógio. Por quê? Porque os pais do movimento sionista, que eram laicos, e muitos deles nem eram só laicos, eram antirreligiosos. E eles pretendem ou pretendiam reviver um país, uma nação judaica com base em um ethos hebraico antigo, que é a Torá, o Tanash, textos, digamos, o próprio idioma que vem das nossas fontes mais antigas, que é a biblioteca que tenho atrás de mim. E pretender que a nação vai se manter laica, para Gershom Scholem, ele analisa isso e diz, isso é ingenuidade, você não. Depois de certo tempo, o próprio idioma vai ter que despertar. E as fontes despertam, ele chama de fontes. E essa Bíblia que tinha se mantido como litúrgica, no momento em que você a coloca, no plano nacional existe uma espécie de síntese, que daí vai surgir, obviamente, um sentimento ligado aos fatores religiosos, por mais que os fundadores do movimento sionista tenham sido laicos, por mais que sejam laicos, e o fato é que estamos vivendo esse tipo de transição. Eu não acredito que Israel possa se tornar uma teocracia porque Israel. Somos uma nação que teve experiências históricas que não nos permitem chegar a esses extremos, ou seja, Israel. Estamos seguindo uma linha que acredito ser, em geral, muito clara. E é como um pêndulo, eu vejo assim, que é como o discurso hegeliano. Hegel foi um filósofo que fala que o mundo avança. Quando há ideias que entram em choque, tese, síntese, então a tese é que o Estado deve ser laico, a antítese é que não, que deve ser um Estado religioso. E essas ideias entram em conflito. Ao final, a síntese é um meio termo.
Há fontes no judaísmo que tendem a dizer que é possível ter um Estado totalmente religioso, mas baseado na democracia. Por exemplo, essa é a opinião de Elran. Han foi um sábio judeu da Idade Média que propõe tal coisa. Na modernidade, há rabinos que propõem tal coisa. Não há contradição entre um Estado democrático e um Estado que se baseia em ter um sinédrio. Sim, é claro que há certos matizes que precisam ser analisados. O caso de Ben Benkbir, obviamente, ele é muito populista. Concordo com algumas coisas que ele diz, discordo de outras, mas acho um grande exagero. O medo de não alcançar esse ponto faz com que a sociedade não queira chegar lá e não chegará. Acho que as pessoas não precisam ter tanto pânico por causa de um membro barulhento do gabinete. A sociedade israelense provavelmente não chegará a esse ponto. Esse é o primeiro ponto. No outro que queria abordar. É a primeira coisa que você mencionou sobre conviver com muçulmanos e tudo isso é verdade. Em Israel, 23% da população é árabe, entre eles muçulmanos, cristãos, e há outro grupo que são russos, e vivem em paz. Na verdade, no exército eu estive com árabes, no exército lutando junto comigo, muçulmanos. É isso que o mundo não entende, que Israel está longe de ser aquela imagem demonizada que pintam. Mas a realidade é que existem cerca de 2 bilhões com B de árabes no mundo, de muçulmanos, no mundo, se 10% ou mesmo 3% forem radicais, já é muito, estamos falando de milhões de pessoas. E é a eles que Israel temos que ser muito, digamos, sinceros, porque Israel é a pedra no sapato da ideologia islâmica. Eles querem um expansionismo homogêneo mundial, eles realmente querem uma teocracia indiscutível, e nós, Israel, somos aquela pedra no sapato, então eu acho que aqui sim ficou claro que Israel tem um papel diante das nações. Porque a única forma de vencer o radicalismo, ou de vencer uma ideologia, não acredito que seja com tanques, nem com aviões, nem com Vipers explodindo. A única forma de destruir uma ideologia é se você oferecer outra ideologia melhor. E essa é justamente a visão, digamos, judaico-ortodoxa, que o judaísmo, ao querermos ser luz para as nações, é porque temos um plano para as nações que supera aquelas expectativas de outras ideologias, como o jihadismo. Então, por exemplo, no judaísmo, existe algo chamado leis noéticas, que é um sistema de, digamos, judaísmo para não-judeus. Acredito que, se os jihadistas entendessem melhor a profundidade do judaísmo e as leis noéticas, poderiam repensar se vale a pena continuar sendo jihadistas ou buscar outro caminho. Uma das leis noéticas é não detalhar demais o que elas significam. No meu canal do YouTube, Filosofia Judaica, eu falo muito sobre isso, mas talvez o jihadista comum avaliaria e diria: bom, parece que essa ideologia é muito melhor. E assim o mundo novamente. Tese, antítese, o conceito hegeliano que ele traz. Na verdade, eu digo Hegel para modernizar para os espectadores. Mas quem disse isso foi ele, Rav Kook. É uma foto que eu tenho por aí. Foi o principal reino de Israel no início do século XX. E essa é a ideia. Então, também com os radicais, devemos ter essa aproximação. Bom, se pá possível. Aproximação. Aproximación. Aproximación. Para eles, temos uma mensagem. Mas, obviamente, aquele que vem com a espada, também não podemos dar beijinhos e abraços. Também devolveremos com a espada, vamos nos proteger. E não seremos um Estado teocrático. Acho que Ben-Gvir e Smotrich não são o grande drama que dizem. Considero mais perigoso partidos de esquerda israelenses, dispostos a ceder território por uma suposta paz. Em Gaza, entregaram a fronteira e a faixa de Gaza, e o resultado foi uma guerra colossal no Oriente Médio. Porque, por entregar território israelense, então, eu acho que é mais perigosa para a região uma ideologia como essa, esse tipo de esquerda que quer, que enfraquece Israel. Porque um Israel forte significa paz na região, nós vemos isso. Um Israel forte significa uma Arábia Saudita tranquila. Um Irã frio, um Irã que, embora esteja se desenvolvendo abaixo do radar, pelo menos não está com a cabeça erguida. E assim, um Israel enfraquecido equivale a um Oriente Médio em caos. Então, por isso eu acho que é muito mais perigoso, o outro lado da moeda. Queria te perguntar, em relação a esse deep state ou establishment que temos, existem alguns eixos, podemos dizer, onde se sustenta essa laicização, digamos, do que é Israel. Um deles é,
a academia, outro, ou o mundo acadêmico. Apesar de que hoje em dia muitos dos acadêmicos israelenses estão enfrentando grandes problemas para poder realizar trabalhos conjuntos com outros acadêmicos estrangeiros, pelo simples fato de serem israelenses, eu, como jornalista, também vejo que a imprensa israelense é muito de esquerda. Quer dizer, não toda. Há alguns poucos meios, digamos, mas na sua maioria a imprensa israelense é bastante de esquerda. Esse, para mim, também é um dos eixos. E em algum momento eu quis fazer um projeto e me deparei com que a nossa formação como jornalistas faz com que até muitos jornalistas judeus funcionem com muito viés pela própria formação que temos. Então, mudar esse sistema interno, digamos, é complexo, extremamente complexo. O poder judiciário também é outro eixo. Aqui em Israel, o que teria que acontecer para que Israel pudesse avançar mais em direção a essa identidade religiosa e que possamos superar, de alguma forma, esse establishment que temos hoje em dia? EM. Concordo com você que grandes pilares da sociedade israelense tendem mais a ideias. Não, eu não sei se são de esquerda, mas sim, muitas são de esquerda, embora muitas sejam mais de centro, mas só como um dado. Acho que muito interessante nisso, isso é muito importante. Que fora de Israel, quando na verdade se tornou em um, é muito importante para um Israel e que não, isso é o que você acabou de dizer. É uma demonstração de que há pessoas em Israel que são sionistas, que vão para o exército, que apoiam Israel. Só discordam com a questão de se Israel deve ter presença em certas áreas da Judéia e Samaria, ou como deveria ser o modelo econômico. Mas são sionistas, e digo isso porque também fora de Israel há judeus que são sionistas e são de esquerda e apoiam Israel. O problema é quando há pessoas que são de esquerda e como não são judeus e não conhecem a realidade israelense. Dizem, como eu sou, não sei, feminista, tenho que ser automaticamente anti-sionista. Anti-sionista, isso me parece que não faz nenhum sentido, até porque em Israel existe esquerda sionista. Convido o espectador de esquerda a refletir se é possível ser de esquerda e apoiar Israel. Eu acho que sim, embora eu não seja de forma alguma simpatizante de muitas das ideias, não digo todas, muitas ideias da esquerda, há ideias que me parecem louváveis na esquerda, há ideias que não, mas o conjunto, digamos, mais wokista, progressista, me parece absurdo e me parece um deboche da inteligência humana. E esses grupos me parece que também podem avaliar se podem ser sionistas, porque eu acho que é possível ser progressista e apoiar Israel. Não vejo contradição, só comento por curiosidade, pois não há absolutos no mundo. Sobre o que fazer, vou te contar o caso da Espanha. Fiz uma transmissão ao vivo sobre o Eurovision, uma competição pouco conhecida pelo público latino-americano, mas muito importante na Europa. É algo grande, quase como a Copa do Mundo. Embora eu tenha exagerado, já que a Copa do Mundo também é enorme. E participam muitos países em uma competição de canto. A Espanha decidiu se retirar da competição do Eurovision. Onde estão os países europeus e outros países não europeus? E por que a Espanha se retirou? Porque eles disseram, se Israel participar, nós não participamos, por causa do boicote contra Israel. Então, na Espanha, a televisão espanhola, que é pública, pertence ao Estado. Portanto, segue a tendência de Pedro Sánchez, que é uma esquerda muito radicalizada. Eles não transmitiram a Eurovisão, não mostraram por causa do boicote. Você acha que os espanhóis assistiram à Eurovisão ou não, Débora? Acho que sim. Conseguiram assistir? Claro, exatamente. Todos assistiram pelo YouTube. Eu fiz essa transmissão ao vivo e vi nos comentários dizendo: foi ótimo, Eurovisão, assisti pelo YouTube. No caso da Argentina, por exemplo, a mídia estava muito contra o atual presidente da Argentina, mas jogavam lama nele sem parar. Mas as redes sociais triunfaram sobre isso, sobre toda a propaganda contra. Ou seja, estamos em uma geração onde o monopólio da ditadura, digamos, midiática, está desaparecendo. Tudo isso de que você tinha que depender da televisão, é verdade que ainda há milhões de pessoas que se informam pela televisão na parede, mas há muitos outros milhões, especialmente a geração mais jovem. Não, quem alimenta é este dispositivo, de onde tiram suas informações.
Por isso também agora a nova guerra midiática não vai ser pelo que diz um acadêmico em um círculo diminuto da elite, ou o que diz o jornal, sei lá o quê, tão prestigiado que ninguém lê e vão parar de imprimir, dali não vai vir a informação. A informação vai vir de pessoas comuns, pessoas como você, Débora, que vão se dedicar, que por profissão, como é o seu caso, sabem onde buscar informação, quem entrevistar, como apresentar a narrativa e montar um podcast. E pessoas como você são a nova revolução, que ainda está apenas começando a se formar. Na verdade, o mundo árabe teve uma série de guerras civis na década passada, que foram chamadas de Primavera Árabe. E como começou a Primavera Árabe? Pelas redes sociais começaram a escrever pelo que se chamava Twitter. Eles estavam cansados dos ditadores, e uma série de guerras civis foi desencadeada para poder derrubar os ditadores de cada país do mundo árabe. No fim, não houve uma primavera árabe, mas sim um inverno árabe. Deu tudo errado e eles perderam. Isso só evidenciou o poder desse dispositivo. Então é verdade que existe essa elite diminuta que tem uma tendência política muito determinada. No fim das contas, quem está definindo grande parte da narrativa são as pessoas que sabem que, o campo midiático está se deslocando dos meios antigamente convencionais para os novos meios, que são as redes sociais. Também não acho que o caso esteja tão perdido por isso. Bom, eu observo que o governo fez 2 projetos importantes que têm a ver com essa mudança, digamos, essa mudança de eixo. Por assim dizer, de certa forma, um deles é a criação de um departamento de comunicação, que eu imagino que, justamente por causa de todas as fake news que vimos e que nos afetaram tanto e que continuam acontecendo também. Claro, também na guerra agora com o Trump, que o Trump também deu bastante visibilidade para esse fenômeno, digamos assim. E por outro lado, também reparei que criaram, digamos, a figura de um elo com o mundo cristão, principalmente pela grande quantidade, digamos, de cristãos que amam Israel. Bom, aí entram, não sei se seriam chamados de cristãos, por exemplo, os noaquidas, também os cristãos, por exemplo, da vertente evangélica, que são, em geral, pessoas que amam muito Israel. E eu penso que trabalhando tanto a comunicação, não é? Para lutar contra tudo isso, as fake news. Porque a narrativa palestinista, como você disse, é muito canalha, muito caluniosa. Mas também temos esse mundo que ama Israel e que de alguma forma fazem também muito número e podem ser grandes aliados nossos nessa cruzada. Você acha que realmente vai ser possível mudar esse paradigma? Ou seja, que vamos realmente conseguir manter um Israel com uma identidade judaica forte? O que precisa acontecer para que possamos avançar, digamos, para o outro lado do que existia antes desse 7 de outubro de 2023? Essa é uma das perguntas que eu também já questionei para grandes expositores. Do que chamam de esclarecimento, sim, o que é hasbará, como chamam em hebraico, sim, a hasbará ou o esclarecimento do que é o conflito israelense. E tudo isso deveria ser voltado para o exterior ou deveria ser entre judeus. Por exemplo, quando alguém transmite uma mensagem, deveria ser justamente para que nós tenhamos clara a nossa identidade, porque a vitória vem se nós formos fortes. Essa é uma perspectiva. Outra é, você também precisa lutar. Eu acho que ambas estão corretas, mas aqui eu estive conversando, ela foi a vice-presidente, a vice-vice-ministra da Prefeitura de Jerusalém, ou vice-prefeita, perdão, de Jerusalém, ela se chama Flor, e ela me dizia que deve haver uma espécie de Sahal, ou seja, umas forças de defesa de Israel que nós temos em Israel. Somos muito fortes no campo militar, temos tecnologia, tanques, aviões e soldados das forças especiais. E o Mossad, tudo isso, no campo de batalha, mas como você diz, no campo midiático. Nós, judeus, podemos nos dar a desculpa de que não, sempre perdemos a guerra midiática desde tempos memoráveis. Sempre disseram que nós, judeus, temos chifres e rabo, e que criamos a peste negra e que matamos Deus, então já temos a batalha perdida. De início, esse é um ponto de vista. Por outro lado, Flor me dizia, não, olha,
os judeus também são muito bons em contar histórias. Por exemplo, os judeus criaram Hollywood, os judeus criaram o que é a perspectiva ocidental do que significa ter sucesso e do que significa ter aspirações. E tudo isso é uma invenção judaica, né? Os judeus criaram o ethos norte-americano através de Hollywood. Os judeus são bons em inventar histórias, ou não inventar, mas explicar histórias, explicar ideias. Isso é algo que temos desde sempre. Todo o Midrash se baseia em saber como explicar ideias de forma muito mais didática. Podemos fazer isso, mas tem que ser de forma organizada, com certeza. Eu acho que se fosse criada uma espécie de forças de defesa de Israel, mas na mídia, ou seja, com comandante. Se no exército você tem um comandante de batalhão, um comandante de pelotão, um comandante de equipe, você tem aquele que cuida da logística. E fazer isso, copiar e colar no mundo da interação midiática, acho que podemos triunfar, assim como somos muito bons fazendo tudo, porque não quero, como se diz, me exibir, mas os judeus somos muito bons em fazer o que queremos fazer, então acho que teríamos muito sucesso se fizéssemos isso. Só precisamos fazer, esse é o problema. E por enquanto, Israel, até agora, desde todos os eventos de 7 de outubro, acabou de acordar de um letargo de 20 anos de atraso. Por 20 anos, eles trataram o tema das narrativas de forma leviana e, acordaram. Com fazendas de bots pró-Irã na China, e que por todos os lados comentam, são bots, é que são, literalmente, você pode olhar usuário por usuário, são bots comentando, free. Palestina, Palestina livre, judeus, sei lá o quê, mas Israel devemos lutar contra. Eu não vejo nenhum problema em fazermos bots para combater isso, e tornar isso muito mais... Ou seja, é um campo de batalha, eu não vejo de outra forma senão como um campo de batalha. E acho que essa seria uma forma de começar a transferir a narrativa. Sim, bom, já anunciaram que tinham criado esse departamento, não sei se é um ministério ou um departamento de comunicação, justamente para fazer essa batalha que você mencionou. Eu gostaria de estar, desculpa, um pouco mais informada, o que pretendem fazer, qual é a estratégia, o que pretendem implementar, porque para mim, como jornalista, claro que me interessa muito e eu adoraria, por exemplo, fazer parte desse projeto. Eu, por exemplo, já me candidatei a um cargo diplomático pelos meus títulos há cerca de 3 anos, mas uma parte do vem de nascer. No Chile, eles chamam de serviço civil, não me lembro como chamam aqui, que é pela alta direção pública. E passei para a segunda etapa, mas teve uma parte das provas em inglês, não tive problema, mas em hebraico, como o meu hebraico ainda não é muito bom, fiquei ali já o hebraico para mim era com tempo, então eu disse, bom, tenho que ver uma forma de usar minha experiência e minha carreira para voltar à minha profissão em Israel, porque além disso é o que eu amo e é onde estou. Ainda tem sido difícil para mim porque sinto que ainda não encontrei essa equipe, o lugar, enfim. Mas de qualquer forma, me parece que essa outra ideia que criaram de trabalhar com todas as pessoas que amam Israel também é uma ideia muito boa. Não importa se são judeus, porque eu pessoalmente penso que as bará, como você disse, não devem ser dirigidas aos judeus. Quer dizer, não precisamos contar histórias uns para os outros, o que eu acho que é muito mais eficaz. E além disso, que estamos dizendo a verdade, é passar essa mensagem, como você disse, que somos luz entre as nações, temos que transmitir essa mensagem de forma universal e trabalhar com todas essas pessoas que amam Israel, para que elas possam, digamos, ajudar a transmitir e replicar essas bará. Essa é a minha maneira de ver, digamos, as bará. Não sei o que você acha. Sim, como te comentei, eu acho que deve ser em ambas as frequências também. Para nós é importante deixar isso muito claro. Às vezes a gente vê a notícia que colocam na BBC que Israel fez tal coisa, e fica a dúvida no coração do judeu, será que estamos fazendo a coisa certa? E sim, estamos fazendo a coisa certa. Então, a BBC divulgou uma fake news. Acho que também é para nós, e se formos fortes, vamos triunfar. No fim, os fundadores de Israel disseram: David Ben-Gurion falou que não importa o que as nações dizem, mas sim o que os judeus fazem.
Por isso, acredito que nossa força está na união e capacidade. De Débora Bechan, obrigado a vocês pelo convite, espero que se realize. Seguimos sendo essa projeção, temos a verdade, como você afirma, não duvido que somos quem a diz repetidamente, que tem demonstrado e, por isso, acredito que triunfaremos. E então, aos judeus, que também praticantes, menos praticantes. Então eu também os convido a que estejam na defesa de Israel nestes momentos históricos. Muito obrigada pela sua entrevista, um abraço.